tarde a todos. Mais uma vez é muito bom poder estar aqui, né? Contar com todo mundo, a presença de vocês aqui e dos amigos da internet, nossos queridos amigos da espiritualidade que há muito tempo já preparam o ambiente, né, para poder nos receber. Alguns recadinhos básicos da casa antes de começar, né, os trabalhos. Nós temos trabalhos todos os dias, né, as palestras, os horários estão afixados no site e aqui na porta também para quem quiser dar uma olhadinha para ver o melhor dia, principalmente para os amigos que estão nos ouvindo online, né? Às sextas-feiras o trabalho é mais voltado para os dependentes químicos e os seus familiares, então se alguém tiver conhecimento, né, de um ente querido ou de um conhecido que esteja passando por uma situação de dificuldade assim, é só chegar até a casa e participar desse trabalho que é muito bom. Na área social, nós atendemos 80 famílias que são cadastradas. Eles recebem, né, essas cestas básicas que contam com a doação de todo mundo, esses alimentos. E quando eles recebem a cesta, é feito uma palestra com eles, eles recebem também um atendimento espiritual, que nós falamos, né, que é o pão da alma, né? E quem puder contribuir, continuar contribuindo, nós agradecemos sempre. Na parte do voluntariado, nós temos o atendimento fraterno, né? A finalidade é receber, né, as pessoas que estão dispostas a ajudar de alguma forma, né? Nós temos a distribuição de lanches aos sábados, então tem uma equipe que está sempre de braços abertos para poder receber novos companheiros, novos ajudantes, então todos são muito bem-vindos a fazer qualquer coisa na nossa casa, tá bom? Agora, então, recados dados, nós vamos começando a aquietar os nossos corações, procurando deixar o nosso pensamento bem livre para poder assimilar tudo aquilo que será explanado nesta tarde, para que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, que nós possamos conseguir, né, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nessa casa de amor e que nós, assim, da melhor maneira possível, possamos fazer por nós e por todos aqueles que estão próximos a nós aquilo que temos de melhor, né? Por nós na questão da nossa evolução, que nós possamos olhar para trás e perceber que nós melhoramos a cada dia e que podemos fazer algo pelo nosso irmão de caminhada, né? Esse irmão pode não ser uma pessoa tão próxima, pode ser um amigo, um conhecido de trabalho, um colega apenas, um familiar, mas que a gente consiga fazer a nossa parte para poder exercitar a caridade. Então, sendo assim, nós vamos iniciando a primeira parte dos trabalhos de hoje. Quem vai falar conosco hoje é a nossa querida Maria Helena. O tema da palestra é consciência conevivência. Então, que né, você seja bastante feliz, como sempre, né, nas suas explanações e que todos nós possamos ter consciência daquilo que será dito aqui hoje. Muito obrigada. Seja feliz. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa Casa do Caminho. O texto em estudo hoje é Consciência e Conveniência. Conveniência. É do livro Estude e Viva, dos Espíritos de Emmanuel e André Luiz, e sobre a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Que vem a ser consciência. Consciência é a faculdade de estabelecer os julgamentos morais dos nossos atos realizados. Noção, ideia. E conveniência. Conveniência é tirar proveito, interesse e vantagem das coisas. É algo que atualmente está muito em voga, né? Conveniência, todo mundo tirando proveito, vantagens, e a consciência mesmo está ficando de lado. Então, a verdadeira consciência é a voz de Deus em nós. As leis de Deus, portanto,
estão escritas na nossa consciência. Nós só vamos ter consciência dos nossos erros e das nossas falhas se nós tivermos conhecimento também das leis de Deus. A consciência do espírito imortal conhece intuitivamente o que é certo e o que é errado. Ou melhor, se está ou não de acordo com as leis de Deus. Então, nós temos consciência do que é certo, nós temos consciência do que é errado, mas nós agimos de acordo com as nossas conveniências. Então, de acordo com o nosso progresso, a consciência vai se aperfeiçoando. Então, nós vamos tomando consciência do que é certo e não é. Então, de acordo com a nossa evolução, isto é, nós vamos evoluindo e vai aumentando a nossa capacidade de conhecer os valores e aplicá-los nas diferentes situações. Conforme o que ocorre, muitas vezes nós nos arrependemos. E esse arrependimento chega porque nós tivemos consciência de que nós estávamos errados. Então, o arrependimento se dá tanto no estado espiritual como no estado corporal, desde que nós tenhamos compreensão do bem e do mal. Quantas vezes até às vezes nós falamos alguma coisa que ferimos o nosso companheiro, o nosso irmão, o nosso parente próximo, e nós nos arrependemos. Então, nós tomamos consciência daquela palavra, daquele ato nosso, não era lícito. Então, nós vamos nos aperfeiçoando, procurando não cometer a mesma falta. Mas, para isso, que nós não cometamos a mesma falta, é necessário que nós tenhamos de progredir e evoluir gradativamente. Na questão 990 do Livro dos Espíritos, podemos definir o arrependimento como a consciência de que fizemos algo errado e de que prejudicamos alguém ou a nós mesmos. Quanto mais evoluído, mais sofre o espírito ao avaliar a extensão dos prejuízos que ele causou a si e a seus semelhantes. Quem trabalha com crianças pequenas em pré-escola, é costume, né, pegar a criança quando a criança faz alguma coisa errada, colocar para sentar num cantinho assim, você vai ficar aí 1 minutinho, você vai pensar no que você fez de errado. Então, o que nós estamos induzindo? Nós estamos induzindo a criança a ter consciência daquele ato que ela cometeu não era certo. Então, ele deveria ser assim também, agindo com as nossas crianças em casa. Em vez de nós ficarmos brigando, castigando, fazê-la tomar consciência de que aquilo que ela cometeu não é correto. Porque é gradativamente que nós vamos aprendendo a ter consciência dos atos. Então, se uma criança, por exemplo, na sala de aula, pegou o brinquedinho do colega e destruiu, porque o coleguinha não deixou ele brincar, normalmente é isso que eles fazem, né? Ou eles quebram, ou jogam pela janela, esconde, faz. Não é por maldade, mas já é, como se diz, é um instinto de defesa. Então, se você falar, não pode fazer isso, toma consciência. Se fosse feito com você, você gostaria? Então, é uma maneira de nós indo conscientizando as nossas crianças do que é certo, do que é errado. Por exemplo, o típico que acontece é quando o indivíduo parte para a violência, em face de determinada contrariedade. Então, naquele momento, ele age sem pensar. Por exemplo, o marido traído ou a mulher traída mata a esposa ou o esposo. A mãe fica assim, enfurecida com uma travessura da criança e castiga a criança, às vezes, endurecidamente. Depois que o fato aconteceu, aí vem o lamento. Ah, meu Deus. Sempre chamando Deus, né? Coitado de Deus. Por que eu não me controlei?
chegou ao arrependimento. Mas muitas vezes esse arrependimento eclode só no plano espiritual. Então aí a coisa fica muito mais difícil. Então, quando o espírito defronta no plano espiritual com os sofrimentos e os desajustes que ele acarretou quando aqui esteve por suas iniciativas desatinadas, o arrependimento não o redime. Nós temos, por exemplo, um exemplo típico de André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele se arrepende dos desatinos que ele cometeu quando encarnado. Então, vamos dizer que ele foi uma criatura assim, ou atualmente é um espírito evoluído, que nos tem mandado vários ensinamentos, inclusive sobre o estudo da aula de hoje. Mas André Luiz também não tinha consciência na ocasião dos seus desatinos. Nós sabemos, quem leu o livro dele sabe que ele era um médico e que ele não atendia da mesma maneira todos os seus pacientes. Muitas vezes ele dizia que ele não estava, que ele não podia atender. E nesse interim tinha uma senhorinha que a enfermeira sempre procurava encaixá-la para a consulta. Ele ficava assim, louco da vida, ficava bravo mesmo. Mas quando veio de um desencarne, na espiritualidade, quem é que ele encontra? Encontra com essa senhorinha. E ele se arrepende, ele toma consciência das coisas erradas que ele fez, porque era ela a única que lhe enviava uma prece. Então, nós temos que tomar consciência dos nossos atos, porque quando nós chegarmos do lado de lá, que nós vamos ver que os passos da árdua jornada da nossa reabilitação ao nosso favor depende muito do que nós aqui fizemos. Não basta nós fazermos penitência depois que fizemos as coisas erradas, fazer reza, fazer promessa, acender vela para santo para nos perdoar. Não, está feito, já está feito. E é de fundamental importância que o mal seja reparado. É difícil nós pedirmos desculpas, é difícil nós pedirmos perdão. Inclusive, tem pessoas que usam a palavra do perdão assim, aleatoriamente. Pisou no seu pé, ai, me perdoa. Eu francamente, nunca pedi perdão por pisar no pé de ninguém. Eu falava assim, me desculpe. A palavra perdão, para mim, assim, é uma coisa bem mais profunda. É um ato assim bem marcante que eu tenha cometido e que realmente eu tenha que pedir perdão. Então, nós temos que pedir desculpas, perdão, nós temos que pedir pelos os males que nós fizemos e que devem ser reparados. Por isso que os espíritos mais amadurecidos, o arrependimento dele é sempre marcado por uma profunda transformação no caminho das suas realizações. Então, nós vemos André Luiz. Como André Luiz mudou quando ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito de errado. Não só com a pobre da senhorinha que frequentava o seu consultório, como também a serviçal da sua casa, que ele cometeu delitos com a própria moça. Paulo de Tarso, perseguidor implacável dos cristãos, articulador do processo que culminou com a morte de Estevão, irmão de Abigail, o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. Ele experimentou, Paulo, o despertar da sua consciência só no inesquecível encontro que ele teve com Jesus nas portas de Damasco, que o transformou no grande arauto da mensagem evangélica. Então, bateu na consciência de Paulo os seus erros e ele se arrependeu. Então, levando o arrependimento, ele tornou-se o grande divulgador da mensagem evangélica de Jesus. No capítulo 13, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo fala: quando a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, há uma passagem de Lucas, capítulo 14, versículo 12 ao 15, em que Jesus disse: quando fizeres um banquete, não convide teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Em linguagem figurada, Jesus quis nos dizer
que nós devemos fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo. Amar sinceramente, dando o melhor de nós, sem pensar em vantagens ou retribuições. Então, você diz assim, mas que tem que ver essa parte do Evangelho em relação à nossa consciência e em relação às vantagens que nós temos que receber. É o seguinte, Jesus diz que quando você convida para um jantar ou para um banquete as pessoas que não são pobres nem expropriados, automaticamente você vai ser retribuído com outro jantar. Você vai ser também convidado. Então, você está fazendo o quê? Você está convidando com a conveniência que você também vai ser retribuído. Então, quando devemos fazer, por querermos levar vantagem e o proveito de tudo, nós tenhamos feito isso. Então, Jesus diz, não pense em retribuições, nas vantagens de ser convidado novamente. Talvez por querermos levar vantagens e proveito em tudo, muitas vezes nós atraímos no nosso círculo afetivo e de amizades pessoas vazias que agem e pensam também como nós. O brasileiro tem a lei do Gerson, né? Que sempre quis levar vantagem em tudo. De acordo com as suas conveniências, esquecendo-se, como diz André Luiz, que nem sempre as boas soluções são as mais fáceis. E as manifestações corretas nem sempre são as mais agradáveis. O caminho certo, o caminho correto, exige esforço, visto que o oportunismo é cômodo e fácil, entretanto não tem grande duração. É o que nós estamos vendo atualmente no nosso país. Várias pessoas de destaque na política e na sociedade estão levando vantagens, aplicando a lei do Gerson, levando vantagem em tudo. Mas nós estamos vendo também que essa duração está terminando. Tenhamos fé que isso está chegando no final. A conveniência tem sempre um refrão, no qual a conjunção subordinada a se é uma constante. Vejamos, por exemplo, se você me recompensar, terás um bom cargo na empresa. Se você me recompensar, você vai ter um cargo lá em cima na Petrobras. Se você ficar do meu lado, pode ter certeza que eu não caio do Senado. Se você concordar comigo, eu vou concordar com você. Eu não gastei dinheiro à toa, eu não tenho dinheiro no exterior, eu sou uma pessoa correta. Então, está faltando o quê? Pelos dois lados, a consciência. Jesus nos pede desinteresse nas relações nossas e não imposições de conformidade com as nossas paixões. E, infelizmente, o ser humano é egoísta, é orgulhoso. Então, ele quer sempre ter vantagem em tudo aquilo que ele precisa. Ele nos ensina, Jesus, de não manipularmos de conformidade com os nossos interesses e com as nossas conveniências. Porque é uma questão de tempo. Tudo um dia vem a ruir. Como o próprio André Luiz nos diz, no texto, não há espetáculo externo de floração, nem base de seiva oculta. Ou seja, nada fica impune de acordo com as leis de Deus. Nós podemos cegar a lei dos homens, mas a lei de Deus tarda, mas não falha. E, além de mais, ela é justa. À medida que o espírito se aprimora, ele se dá conta principalmente de suas responsabilidades em relação à vida, em relação ao mundo, em relação às pessoas que o cercam e mesmo em relação a si mesmos. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos qual o meio mais eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e de resistir à atração pelo mal. A genial resposta dos espíritos é a seguinte: um sábio da antiguidade vô-lo disse,
conhece-te a si mesmo. Ou seja, Sócrates nos disse isso, né? Kardec esclarece mais ainda. Conhecemos a sabedoria desta máxima, diz ele, porém a dificuldade está precisamente em cada um de nós conhecer a si mesmo. Será que nós nos conhecemos a nós mesmos? Eu acho que nós nos conhecemos em parte. Porque a gente diz assim, eu não sou fácil, hein? Falou comigo, falou, levou de volta. Você tem esse conhecimento. Mas qual será esse levou de volta? Até quando? Aonde vai? Normalmente, quem tem mais conhecimento de nós mesmos, às vezes é a pessoa que conosco convive, que vê as nossas falhas, vê os nossos erros, vê os nossos deslizes. Então, nós devemos fazer como Santo Agostinho costumava ao fim do dia. Ele interrogava a sua consciência sobre o que ele fizera no decorrer do dia e quais as faltas que ele havia cometido. Assim dizia ele conseguia sanar as suas faltas, as suas falhas daquele dia e procurar no dia seguinte melhorar. Então, se nós toda noite, ao ir nos repousar, fizermos uma reflexão, como foi o nosso dia? Normalmente nós fazemos uma reflexão, o dia hoje foi pesado, encontrei com fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo. As coisas boas a gente vai deixando, né? É feito o noticiário da TV. A gente assiste o noticiário, quando nós desligamos o final do jornal, que a gente desliga, nós temos em mente só as coisas ruins que os repórteres nos passaram. Mas se nós vermos que no meio de 10 notícias, pelo menos 2 coisas boas devem ter sido dadas. Eu comecei há algum tempo a analisar, observar. Realmente, sempre tem, às vezes 1, 2, até mais. Ou às vezes eles mostram, como eu sou cachorreira, né? Às vezes mostram algum cachorrinho que fez alguma coisa, que salvou o seu dono. Tem uma atitude boa. Um rapaz que recebeu essa semana, achei maravilhoso, achou uma conta de luz, de água, não estou bem recordando bem, ainda embrulhado o dinheirinho que era para pagar a conta. Embrulhado na conta, o dinheirinho enrolado. O que ele fez? Foi ao banco, pagou a conta e depois procurou entrar em contato com a pessoa que tinha perdido a conta. Então, uma notícia, uma coisa boa. Vamos, no terminar do jornal, nos prendermos às coisas boas. Não vamos, apesar que é mais fácil, às vezes, nós nos prendemos às notícias trágicas, né? Mas vamos procurar fazer uma análise das coisas boas do nosso dia. E como Santo Agostinho, ao ir nos repousar, fazermos uma reflexão de como foi o nosso dia. Por exemplo, hoje, à noite, ao fazer a reflexão do meu dia de hoje. Meu dia de hoje foi maravilhoso. Eu estive aqui com vocês, eu estive nessa casa abençoada, que a todos nos recebe de braços abertos, nos edificando. Fazemos um grupo de trabalho, de prece, de evolução, de progresso para nós mesmos. Então, isso é o bom do nosso dia. E amanhã vamos procurar ser melhor ainda no nosso grupo. Vou procurar pôr em prática tudo aquilo que o grupo das Casas do Caminho nos ensina. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do nosso progresso individual. Mas vocês poderão dizer assim, puxa, Maria Helena, mas como eu vou julgar a mim mesmo? Se eu sou avarenta, eu não vou me julgar avarenta, né? Gente, eu não sou avarenta. Eu sou econômica, eu sou precavida. Se eu sou irritadiça, não, gente, eu não sou irritadiça. É que eu vivo nervosa. Então, nós temos sempre dificuldade em nos julgar. Caso tenhamos essa dificuldade, façamos o seguinte, transfiramos para o próximo aquilo que se refere a nós. Como será que nós vamos ser julgados? Como que nós vamos julgá-los? Como será que nós vamos pensar a respeito dele? Eu tenho certeza que a nossa consciência vai criar mecanismos que nos avisam que aquilo que nós incorremos nos erros, ou se nós nos desviamos do caminho reto.
A consciência vai nos levar a isso. Lembrando que isto ocorre sempre quando o espírito é evoluído, ou seja, ele tem consciência do que é certo ou não. O espírito não evoluído nem percebe as suas faltas e seus deslizes. É o que nós estamos vendo agora. Ah, não sei. Ah, eu não fiz isso. Ah, eu não conheço. Então, são espíritos não evoluídos, que não têm consciência dos atos que praticam. Nós temos a necessidade de criar costumes de melhoria interior, pois isso significa para nós segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade na nossa existência, segundo André Luiz. Sempre em cada ambiente, a cada hora, para cada um de nós, existe a conduta correta e a porta mais adequada. Nós sabemos que há duas portas, a porta larga e a porta estreita. É mais fácil de passar pela porta larga, né? Principalmente quando a gente é meio gordinho, a gente já passa na porta larga, não vai bater de lado nenhum. Agora, a porta estreita é mais difícil, né? Então, quando nós atingirmos um nível de entendimento, não é mais lícito para nós a menor iniciativa de tirar vantagem em tudo, ou nós termos comportamentos inadequados. Porque a noção de justiça nos regerá e o nosso comportamento, principalmente, apontando-nos o nosso dever a ser cumprido. Quanto mais nós conhecemos a doutrina espírita, mais é cobrado a nossa atitude, mais é cobrada a nossa atitude. Porque Jesus nos ensinou que cada um de nós está aqui num grau evolutivo, de evolução, e que todos temos um passado reencarnatório, e que nós estamos buscando hoje ser melhor do que ontem e tentarmos amanhã sermos melhor do que hoje. Não basta para nenhum de nós o contentamento do apenas o hoje. É preciso que nós tenhamos consciência e no nosso falar e no nosso agir, agora, pensando no futuro. O resultado do nosso aprendizado com relação à nossa consciência é lento e gradativo. Não é de uma hora para outra que nós vamos tomar consciência, nós vamos fazendo devagar. E o retorno das nossas ações também não serão somente durante a nossa jornada terrestre, mas principalmente na nossa evolução espiritual. Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, os coríntios, lembrando que eram habitantes da Grécia, né? No capítulo 6, versículo 12, ele apresenta uma de suas mais célebres e notáveis sentenças, abrindo aspas. Todas as coisas que me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma. Resumindo, diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Lembremos de Paulo de Tarso, lembremos de Santo Agostinho e procuremos, gente, melhorar dia a dia para o nosso progresso moral e espiritual. Procuremos agir com consciência dos atos certos e errados. Procuremos não levar vantagem. Procuremos ser bons e, principalmente, honestos. Nós devemos ter, para o nosso progresso moral e espiritual, principalmente, nós devemos ter a consciência do dever cumprido. A certeza de nunca ter prejudicado alguém de maneira a levar vantagem. Tenhamos a tranquilidade de quem se procurou sempre ser justo. Procuremos ter a alegria de quem jamais se corrompeu em seus próprios princípios. Tenhamos a convicção de quem, embora não tendo feito tudo o que devia, se esforçou o máximo por fazê-lo.
a serenidade, tenhamos a serenidade de quem se esforçou até o limite de suas forças para não ceder às sugestões e às vantagens do mal. E, principalmente, tenhamos a segurança de quem se reconhece trilhando o melhor caminho e dele nunca se afastar, com a consciência tranquila do dever cumprido e seguindo sempre os ensinamentos do Mestre. Que assim seja. Bom, gente, depois, né, de tanto ensinamento, vamos participar um pouquinho, né? Quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação, complementar alguma coisa, fique à vontade. Não vale falar todo mundo de uma vez, vamos pegar a senha, né? Quem gostaria de fazer alguma colocação? É ruim falar em público, né, gente? Eu desligo o microfone. Ninguém gostaria de falar nada? Ah, vai que lá, bom. A Sandra puxa a fila. A Sandra puxa a fala. Puxa a fila. Oi, Marilena. Fala, querida. Para quem tem um pouco de conhecimento da doutrina espírita, digamos que é um pouco mais simples entender esses conceitos, né? E eu estou falando isso porque, durante a sua palestra, eu pensei numa pessoa que tempos atrás me falou assim, mas como eu posso pagar por aquilo que outra pessoa fez? Né? Então, ela estava se referindo à questão da reencarnação, como se ela, espírito, numa outra encarnação, fosse outra pessoa. Fosse outra pessoa, não, a falta de conhecimento que ela trocou só de matéria. Exatamente. Assim, totalmente sem conhecimento do que é, de fato, nessa continuidade das encarnações. E ela perguntou assim, se não era eu, né, que culpa eu tenho nessa para pagar aquilo que essa outra pessoa fez? Então, bem assim, taxativa. E eu falei, não, é você mesmo. E como a gente fica sabendo, né, através dessa consciência que você falou, que está gravado dentro de nós. Então, através das nossas intuições, das nossas tendências. Então, nós sabemos, sim, né, o que nós devemos fazer, ou deveríamos fazer, para nos melhorarmos. Porque se a gente não se arrepender aqui, né, Marilena? Depois falou, é difícil. Há o arrependimento no plano espiritual, claro. Mas é mais doloroso, né, Sandra? Deve ser mais doloroso, você, né? Você né? tem a questão da reparação. Então, não adianta só se arrepender, né? A gente tem que retornar e reparar. Então, que a gente tenha conhecimento disso hoje e tentar melhorar essa nossa transformação íntima, né? Melhor para a gente depois no futuro. É como o próprio Jesus dizia, aproveita o momento que estás aqui, reconcilia-te com os teus inimigos. Ou seja, também, põe a sua consciência para trabalhar e se arrepender daquilo, de tudo de errado que nós fizermos. E nós temos sempre de nos arrepender das coisas. Agora, à medida que o tempo vai passando, o nosso espírito nós vamos evoluindo, trazemos das nossas vidas anteriores os conhecimentos e nós vamos pondo em prática isso num processo evolutivo constante, né? Leda, pode falar isso. Então, Maria Helena, sabe que eu estava pensando também? O espírito Manuel Filomeno de Miranda, quando ele esteve encarnado, ele foi aqui na Terra um psiquiatra. E ele continua na espiritualidade, trabalhando com espíritos em desequilíbrio. E ele diz que muita parte desses desequilíbrios é a consciência da culpa, de não ter deixado de fazer ou ter feito errado, né? Então, que o espírito ele enlouquece de dor, de arrependimento, e precisa de uma terapia na espiritualidade para ele voltar à normalidade e poder retornar à reencarnação. Né? Diz que é grande o número de sanatórios na espiritualidade. Na espiritualidade. E olha, gente, a maioria deles está assim, ó, de espíritas. A maioria está, segundo o doutor Inácio Ferreira, sempre cita nos livros dele que o número... ele faz gracejo a respeito disso, que o número de espíritas é muito grande. Por quê? Como a própria Leda disse, nós temos consciência do que está certo e errado. Então, para nós vai ser mais cobrado, né? Vai ser mais difícil. Realmente fica mais difícil. Mais alguém, gente?
Oi, Maria. Oi, querido, tudo bem? Prazer em vê-lo. Igualmente. Pegando um gancho no que a Sandra estava colocando, né, dessa da reparação, o importante é a gente perdoar, ter o auto-perdão também, e pedir o perdão para o ofendido. Se ele não te perdoar, a reparação também pode vir pela prática do bem. Ah, verdade. Falou Entendeu? tudo. Então não é só A chave de a tudo, chave de né, tudo Vladimir? Está no perdão, tá no né? perdão A e na, chave e de na tudo está caridade, no né? perdão. O perdão é a Trabalhar caridade. depois na caridade, entendeu? Então, às vezes, não é à toa que o mestre... tem muita gente que pensa, né, que não adianta pedir perdão que ele não vai me perdoar, né? Então aí, tudo bem, mas se você tem que pedir, Você fez a sua parte. fez a sua parte. Né? Aí Importante, como né? diz o Divaldo, o problema passa a ser só dele. Então. Entendeu? E você continua trabalhando no bem, que é um meio também de você reparar suas faltas, entendeu? É feito o caso, como se diz, eu vou citar, por exemplo, que a gente costuma sempre comentar, da mulher que, por infelicidade, a gente não sabe de acordo às circunstâncias do momento, cometeu um aborto. Então, ela vai na hora que ela vai tomar consciência do ato que ela cometeu, que o deslize, que ela vai se arrepender. Então, uma das maneiras que ela muitas vezes encontra nesse arrependimento é trabalhar com crianças, exatamente. adotar crianças, entende? Então, dá uma Porque com amainada. aquela que ela cometeu o aborto, né, bateu A gente não sabe, nós não podemos julgar. julgar, né? Ela Porque, não traz mais a vida, né? Mas ela então, tem como reparar, sim, com certeza. porque muitas vezes esse reparo que ela está fazendo, como você falou que é necessidade, esse reparo, quem sabe, dentre aqueles seres que ela está ajudando, não está aquele espírito que ela não deu oportunidade de reencarnar. E outra coisa, né? A cobrança que eu entendo dessa mulher, que se fala muito, né, de quem conhece, é a própria consciência que te cobra, né? Por causa do entendimento. A partir do momento que você sabe que aquilo é errado, e você ainda faz aquilo te incomoda muito. Então não é que você vai ser cobrado, não tem nada de que vão ser jogados no inferno, vai pegar fogo, não é nada disso. É a tua consciência que fica te martirizando, porque você sabe que está errado realmente. E nós também, Vladimir, somos cobrados como espíritas no meio em que nós vivemos. As pessoas assim, poxa, você é espírita? Principalmente você quem vai fica na na casa frente. espírita e você fez isso, fez aquilo. Então nós espíritas somos muito cobrados, mesmo no meio do seio familiar. Puxa vida, o que você vai fazer? Você faz palestra e você não aceita isso, não faz aquilo. Então a nossa cobrança é muito grande. Principalmente quem fica aí na frente. Se não der o exemplo, eles falam, bela espírita, hein? Que bela espírita, né? Então tá, obrigado. Viu? Foi boa. Mais alguém, gente? Não? Bom, minha querida, nós temos só a agradecer. Né? Eu que agradeço a paciência, oportunidade. porque ninguém merece 2 semanas em seguida, Não, né? imagina, Mas é que eu andei isso. meio de folga, então agora eu vou colocar como diz, o trabalho em dia. Então, até a próxima, se Deus quiser, que Jesus abençoe a todos nós, que procuremos evoluir nas nossas consciências, nos nossos atos, para que nós possamos chegar do lado de lá bem mais tranquilos e mais calmos. Que Jesus abençoe com todos vocês. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Você apaga aí? Bom, meus queridos, depois de tanto aprendizado, né, de sermos brindados por essa chuva de conhecimento, que nós possamos tomar consciência de tudo aquilo que temos feito, daquilo que nós ainda não fizemos e precisamos fazer, que nós possamos nos tornar pessoas cada dia melhores. E isso é um trabalho bem lento, bem demorado, né? Um trabalho de formiguinha, mas que não é impossível. Então nós vamos agora, aproveitando que nós estamos com os corações cheios de amor, e vamos fazer as nossas vibrações para aqueles irmãos nossos que estão passando por alguma dificuldade. Vamos vibrar, no geral, pelo nosso planeta, que passa por esse momento de transformação e que muitas coisas estão acontecendo, que tudo possa se ajeitar, tudo possa se encaixar e as coisas saiam de acordo com o planejamento do Pai. Vamos vibrar por aqueles irmãos nossos que estão acamados, adoentados. E aqui eu peço licença para vibrar pela nossa irmã Matilde.
Vamos vibrar por aquelas pessoas difíceis que cruzam os nossos caminhos, quer seja nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, ou em lugares que apenas passamos. Que tudo isso possa ser amenizado, que os ânimos possam ser acalmados e que todos sejam amparados e protegidos. E sendo assim, nós vamos agradecendo a oportunidade bendita de sermos recebidos mais uma vez por essa equipe tão maravilhosa que nos recebe aqui às quartas-feiras. E vamos nos colocando à disposição a praticar o bem e principalmente a fazer essa reforma íntima que nós tanto precisamos. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos passar